eu acho que é interessante contrapor as expectativas do começo da internet com o mundo que a gente vive hoje, né? Porque a internet ela chegou com uma proposta e uma promessa de democratização da comunicação. Antes a comunicação era centralizada nos rádios, nas TVs, era tipo as emissoras que tinham concessões tinham o poder de emitir comunicação para toda a população e essas pessoas fruíam desses conteúdos de forma passiva. As pessoas tinham uma posição passiva em relação à comunicação que chegava nelas. A internet inaugurou essa nova forma de comunicação, que é uma comunicação na qual que dilui um pouquinho essa fronteira entre o emissor e o receptor. O receptor também passa a ter um papel ativo e começa a ter essa questão das relações um para todos para todos, assim, começa a ter as relações em rede, né? A figura da rede ela é essencial nisso, não só porque remete, tipo, etimologicamente à internet, né? De net ou World Wide Web, mas porque a rede ela é um formato que propicia isso. A rede ela significa uma comunicação de todos com todos, de forma descentralizada, em que se você arrebenta um nó da rede, os outros sobrevivem, né? Os outros conseguem se conectar, certo? Esse era o projeto da rede que sobrevivesse ao ataque nuclear, né? Sim, nesse contexto, né, da crise dos mísseis e também, o que mais, né? Uhum. Então, o que acontece? Essa internet, ela chegou com essa promessa de democratização. Uma promessa de que, como todos nós temos papel ativo, então é todo mundo igual. O que a gente percebe na realidade empírica é que isso não se revela desse modo. Assim. A própria estatística dos sites mais utilizados mostra que o nosso uso da internet ainda é muito centralizado em alguns poucos sites e que também a nossa capacidade de comunicação, a capacidade de projeção da própria voz, ela também não é democraticamente distribuída. Enquanto nós, eu e o Lucas, temos esse podcast independente que consegue atingir lá seus 20 ouvintes, assim, temos uns 10 seguidores no Twitter, sei lá. Se um grande empresário que já é um pouquinho famoso, assim, ou se alguém com mais poder econômico entrar na internet e quiser criar um canal no YouTube, um podcast, ele já vai ter uma desigualdade no ponto de partida. Tanto a capacidade de pagar o impulsionamento, né, a questão de marketing digital também, não sei. Também pessoas que já têm um capital simbólico prévio à internet, né, a questão da fama e tudo mais. Assim. Como, por exemplo, celebridades que já são conhecidas e passam também a trabalhar no espaço virtual. Sim, aquele negócio do canal do Jack Black, né? O canal do Jack Black no YouTube. Ele criou um canal que seria de gameplay, assim, pra jogar videogame, assim. O primeiro canal já tinha... Quanto? Na primeira semana, se eu não me engano, já tinha 1 milhão de seguidores. Né? Então você tem isso que o Jean falou, né? Assim, o capital comunicativo, sem querer dizer que isso é bom ou é ruim, ele se preserva, né, de um espaço para o outro. Então a internet ela é um novo espaço, nesse sentido mas ela não consegue se separar dos outros, né, e das características dos outros também. Uhum. E isso, portanto, contraria um pouquinho a democratização da informação, no sentido de que ainda há uma diferença muito grande na capacidade de você projetar a sua voz para o resto do mundo. E, portanto, as pessoas têm acesso, muitas vezes, às mesmas notícias e às mesmas fontes de informação, em geral. Isso. Então, essa ideia de que a internet é um território livre, onde todo mundo tem um poder igual de divulgação e uma voz de impacto igual, não é uma ideia verdadeira, embora ela fosse o sonho, talvez, dos criadores da internet lá atrás. É como se fosse uma assembleia em que algumas pessoas têm megafone e outras não, né? Isso, mais ou menos por aí. Além dessa disparidade de capital comunicativo, chamamos isso de capital comunicativo. Eu não sei se essa expressão está certa ou não, mas deu para entender o que a gente quer dizer com isso. Você inventou um conceito, cara. Inventei um conceito, meu Deus. Vou patentear isso, como se isso não existisse. Né? Esse é outro fenômeno da internet, né? Tudo já existe assim. Ninguém teve uma ideia nova desde que inventaram a internet. Assim. Tem algum sul-coreano de 14 anos que já está fazendo melhor do que a gente. Já pensou nisso antes. Enfim, além dessa questão de uma disparidade de poder, sem dizer que isso é bom ou ruim, que existe e é levada para o âmbito da internet, também a gente tem percebido cada vez mais em notícias e certos conflitos recentes mesmo, que têm aparecido, que esse poder também se aplica à forma como os sites são organizados e como o conteúdo é mais direcionado ou não a cada tipo de pessoa que acessa a internet. São os famosos algoritmos que a gente tem ouvido cada vez mais nos jornais hoje em dia, e que já levaram a todo tipo de escândalo e de questão
em relação ao controle ou não do espaço digital, né? Quanto ele pode ser controlado ou não, e quem vai controlar esse espaço, ou quanto ele deve ser um território desgovernado, digamos assim, onde cada um fale o que quiser. Nós vimos recentemente o caso do escândalo do Facebook e da Cambridge Analytica, em que havia essa venda de dados de usuários sem o consentimento deles para uma empresa que usava esses dados para elaborar suas propagandas. Então você tem essa questão mesmo do uso de dados. Além disso, esses dados são usados para que o conteúdo que as pessoas acessam seja um conteúdo já pré-digerido para que elas acessassem. Então isso também diminui a atividade do usuário. Não sei se isso está muito claro, mas o que eu quero dizer com isso? Que aquilo que aparece para você quando você usa o Facebook, hoje todo mundo sabe disso, né? Não é uma amostra aleatória de tudo que as pessoas que você tem no Facebook, todas as pessoas que você tem no Facebook falaram ou postaram. São posts que já estão mais adaptados ao seu perfil segundo a leitura do Facebook. A quem o Facebook acha que você é. E é um algoritmo que ele não é transparente. A gente não consegue acessar o algoritmo e entender a metodologia dele. Isso, a gente não sabe como esse cálculo é feito completamente. E já tem uma discussão enorme sobre se esse algoritmo tem que ser público ou não. Além dos efeitos, digamos, casuais dos algoritmos, que eu acho que não são levianos, mas eles não têm um impacto tão grande assim sobre a gente, o uso de algoritmos e de outras plataformas que pensam por nós, digamos assim, pode ter consequências muito ruins. Tem as consequências políticas, né? No caso de votações ao redor do mundo, na qual o Facebook, os algoritmos e as fake news foram determinantes. Ou exerceram um impacto significativo, né? Sim. E tem consequências políticas não só eleitorais. Assim, eu lembro de uma matéria de uma jornalista que ela fez um experimento. Vou curtir tudo que aparece no meu Facebook. Depois de um tempo que ela curtindo tudo, as notícias e conteúdos aos quais ela tinha acesso foram indo cada vez mais para os extremos. Foi tendo cada vez mais acesso a conteúdos mais de bolha e mais extremistas e radicalizados. Então, dá para falar, talvez, com alguma convicção também de que os algoritmos eles favorecem a radicalização. O algoritmo do Facebook, pelo menos. Isso. Aqui a gente está usando o Facebook como exemplo, não estamos falando que é só nele que isso opera. A gente sabe que o YouTube também tem algoritmos e tal, e muitos outros sites. Tá? Isso aqui não é uma crítica individual a cada um deles, mas a forma como se usam esses algoritmos, certo? E também, além do uso dos algoritmos nas redes sociais, a gente tem, por exemplo, outros campos da sociedade que adotaram esse jeito de organizar as relações. Lembro que você mesmo já me mostrou uma matéria em que os processos penais e jurídicos nos Estados Unidos estavam fazendo uso de um algoritmo que fazia o seguinte: o algoritmo aplicava um questionário para a pessoa e dava uma nota para essa pessoa que determinava qual era o risco dela para a sociedade. Ou seja, qual que era o risco dela cometer um crime ou, em caso dela ter cometido um crime, dela reincidir. Isso em si é discutível, mas eu não acho uma ideia tão ruim. Cabe aqui só fazer referência ao nosso programa de sistema carcerário e psicologia, o programa com maior número de inscritos, mas em que a gente falou justamente sobre essa questão da periculosidade, o conceito de periculosidade e o papel que o sistema penal tenta fazer de, informalmente, não julgar só o crime que a pessoa cometeu, o que a pessoa fez, mas julgar o futuro dela, se ela está destinada ou não a cometer crime. A gente fez, inclusive, referência ao Minority Report e é um cenário que é muito próximo disso, isso que o Lucas está descrevendo agora. Exato, porque o algoritmo fazia isso. Na verdade, ele dava uma nota que era um indicativo de quão perigosa a pessoa poderia vir a ser para a sociedade. O risco de reincidência, né? Seria o índice de periculosidade mesmo. Acontece o seguinte... Isso influenciava a progressão de pena, influenciava decisões judiciais. Isso. Os juízes se baseavam nesse índice para determinar a pena, para determinar qual seria o cumprimento dela, enfim, todo tipo de decisão. Mas, bom, esse julgamento de quão perigoso um indivíduo vai ser já existia antes dessa ferramenta. E ele como ele é feito por pessoas, né, os juízes estudam tal, mas eles são pessoas, ele era também influenciado pelos vieses e preconceitos que essas pessoas poderiam vir a ter. Assim, por mais que a gente brigue para que os preconceitos acabem e tal, eles ainda acabam sendo reproduzidos. E eles eram reproduzidos nos próprios algoritmos também, na análise dos algoritmos. No caso dos Estados Unidos, uma análise desse algoritmo mostrou que ele dava uma nota, um risco muito maior às pessoas negras, em média, do que às pessoas brancas.
Portanto, esse algoritmo reproduzia o racismo, que é uma característica dos Estados Unidos, como sociedade em geral. Então, mesmo o algoritmo, né, Jean, que tem essa cara de objetividade, né, de não ser influenciado por nenhum viés ou preconceito pessoal, ele pode reproduzir vieses e preconceitos. E é interessante esse exemplo do algoritmo no caso penal, porque ele dava riscos diferenciados, né? Ele tinha vieses raciais para caracterizar o risco da pessoa, e isso fazia ele errar. Ele errava sistematicamente, assim. Tem uma matéria que a gente vai colocar as referências que explora estatisticamente, assim, o que esse algoritmo dava de nota de risco e o que aconteceu depois, né, com aquele suspeito ou a pessoa que estava sendo condenada, não sei. Ao mesmo tempo, é interessante a gente entrar em algumas das perguntas, assim, eu acho que tem uns exemplos de perguntas interessantes que funcionavam nessa avaliação de risco, né? Como que ela funcionava? A pessoa preenchia um questionário e daí era com base nesse questionário que o algoritmo dava o risco. E o sistema ele não perguntava exatamente a cor da pessoa, ele não perguntava a origem racial da pessoa, tudo mais, assim. Mas o sistema ele pegava certas características, certas perguntas que expressam um certo preconceito em relação à origem da criminalidade. Uma das perguntas era se você tinha parentes que cometiam crimes. E aí nessa pergunta já tá carregada uma noção biologizante de criminalidade, porque essa pergunta ela tem como pressuposto uma relação de hereditariedade, assim, de que haveria um componente genético, por exemplo, sabe? Se você tem parentes que cometeram crime, a sua probabilidade de cometer crime seria maior, sabe? Outra pergunta era se você tinha amigos que consumiam drogas ilícitas. Sabe, o que isso tem a ver com criminalidade? É uma pergunta que ela acaba explorando muito mais questões de vulnerabilidade social do que criminalidade da pessoa em si. E é por meio dessas perguntas que não foram talvez pensadas criticamente que o algoritmo absorvia esses vieses raciais mesmo sem perguntar diretamente a cor da pessoa. Sim, o que significa que o algoritmo ele vai fazer um trabalho digital e robotizado de alguém que programou ele com um viés não crítico. E a ilusão é as pessoas acharem que ele é objetivo, porque ele é um robô, porque ele é um algoritmo. Aquilo que a gente falou sobre positivismo também, sobre o método, sabe? O método não é algo objetivo porque ele é criado por humanos. Ele absorve indiretamente vieses positivos ou negativos, vieses que afirmam algo ou que negam uma parte da realidade que os humanos que o elaboraram têm. Os algoritmos é a mesma coisa, né? A gente não pode esquecer que eles são feitos por humanos. Isso, o robô ele é programado por humanos. Pelo menos o primeiro robô, Sim. ele né? Depois que os robôs criarem consciência e começarem a programar outros robôs, a gente não sabe mais para onde isso vai parar. Mas de todo jeito, o Stephen Hawking sabia. o que é isso que o Jean... Que ele acha que os robôs vão matar a humanidade, né? Ele vê um risco muito grande, assim, para nossa sobrevivência. Tomara que ele esteja errado, cara. Tomara. Mas enfim, ele é muito mais inteligente que eu, né? Então, sei lá. Mas isso que o Jean falou é muito importante porque mostra como talvez os robôs possam nos ajudar em processos como esse. Mas a gente precisa ter muito cuidado na hora de programar eles e elaborarem eles para a gente ter uma visão crítica da realidade e poder fazer com que o algoritmo trabalhe a nosso favor e não que ele pense por nós. Isso talvez ajude e faça com que a tecnologia seja uma ferramenta nossa, né, e não nossa dominadora. Acho que é mais ou menos por aí que vai. Assim. De todo jeito, a gente traz tudo isso para fazer essa contraposição entre um ambiente libertário, participativo e cooperativo, que seria o sonho da internet ou aquele espírito muito mais presente nos anos 60 e 70, e vários fenômenos, experiências, até mesmo conflitos que vão mostrando que a internet talvez tenha essa marca, mas tem muita coisa acontecendo na internet que mostra que ela não é esse espaço completamente livre e democrático. Para terminar os exemplos e esse momento, não sei se você também teria algo mais para falar, o próprio Julian Assange, há mais ou menos um mês atrás, foi preso, recentemente perdeu o asilo. Status de refugiado, né? Perdeu o status de refugiado na embaixada. Refugiado ou asilo, não lembro. Tem diferenças assim nessas palavras com relação ao direito internacional. Assim, de todo jeito, ele vai ser levado para uma prisão. Ele que já estava então numa situação aí de pré-prisão, uma situação complicada, porque ele foi o criador do WikiLeaks, o site que vazou diversos documentos dos Estados Unidos e de outros países e que mostrava então para o mundo como
também, de certo modo, havia uma vigilância do outro lado. O Edward Snowden também, que revelou que a NSA, né, a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, mantinha uma vigilância sobre uma parte muito grande dos cidadãos americanos e também de outros países. Aqui, sem a gente tomar imediatamente o lado de um ou do outro, só para mostrar que isso é um debate absurdamente atual, assim, e que é levado muito a sério, né? Não é à toa que esses caras são procurados, são presos, tal. Tudo isso traz a questão de quanto a internet é um ambiente controlado ou não, quanto ele deveria ser ou não, né? Eu acho que eu, pelo menos, deixo isso para talvez responder em outro episódio, elaborar melhor em outro episódio, porque eu nem sei o que eu acho sobre isso ainda. Não, porque é complicado mesmo, é complexo, porque se por um lado há um anonimato que tenta buscar uma transparência nas relações, há um outro que é usado para propagar discurso de ódio e tudo mais na internet. Então, o controle serve para os dois lados e a ausência de controle serve para os dois lados também. Então, é muito complicado. A questão desse exemplo do Julian Assange é interessante também porque ela também mostra, na passagem de tempo, talvez para nossa geração isso foi muito caro, o momento em que havia uma esperança, havia uma postura otimista em relação à internet e isso se reverteu numa postura talvez mais pessimista ou ambivalente, no mínimo, para a internet, né? Porque essa questão do WikiLeaks, aquele movimento Occupy Wall Street de 2011, aquilo tudo o uso da internet durante a Primavera Árabe, sabe? Tudo aquilo gerava essa postura de otimismo de que a internet propiciaria uma libertação ou ela ajudaria as pessoas que estão tentando combater a ordem estabelecida. Que sem entrar no mérito se a ordem estabelecida precisa ser combatida ou não, assim, eu tenho minha posição em relação a isso, mas a questão havia essa esperança em relação a isso, e essa esperança acabou se revertendo em uma certa grande decepção depois de alguns anos, assim. E hoje a gente está em outro patamar em que a gente entende que a internet ela virou um campo de batalha político mesmo, né? Há uma corrida em que aqueles que tentam usar a internet para subverter a ordem, eles tentam se desenvolver cada vez mais tecnologias e tentam desenvolver cada vez mais estratégias para conseguir fazer isso sem ser pegos, ao mesmo tempo que os governos e grandes empresas também desenvolvem cada vez mais tecnologias de vigilância, cada vez mais tecnologias de controle das populações. Da rede e também do tráfico de dados, né? Sim. Eu acho que a gente, como bom psicólogo, vou dar uma resposta bem vaga, mas eu acho que a gente tem que achar um jeito de ter algum controle sobre o tráfico de dados que faça com que a gente identifique mais a propagação de discursos de ódio, mas sem que isso se estenda ao uso que as pessoas fazem de rede, de busca de produtos e outras coisas que afetariam isso que a gente chama de nossa liberdade individual, sabe? Qualquer forma de controle gera efeitos colaterais. Né? Eu acho que algumas manifestações extremamente radicais e xenofobia, todo tipo de fundamentalismo, esse tipo de coisa assim, eu acho que isso deveria ser controlado na rede, sim, deveria ter um certo rastreamento, claro que com todos os cuidados necessários, assim, para que esses discursos não ressoem com liberdade. Sim. Do mesmo jeito que a gente faz isso nas outras redes de comunicação, sabe? Ou pelo menos deveria fazer. Isso remete a um outro exemplo que a gente trouxe, que é o de uma robô criada pela Microsoft, que ela tinha sido feita para aprender com os humanos com os quais interagisse. Então, eu acho que era no Twitter, assim, as pessoas era uma inteligência artificial que conversava com as pessoas. E daí as pessoas falavam com ela e ela aprendia valores humanos ou desumanos, porque e depois de 24 horas ela se tornou nazista e propagadora de discursos de ódio. Por quê? Porque as pessoas chegavam em condições de anonimato lá, ficavam falando e propagando discursos de ódio, às vezes porque acreditavam nisso, às vezes porque queriam trollar a Microsoft, sei lá o quê, e gerou essa consequência. Assim, a Microsoft teve que desligar a robô depois de 24, 25 horas, sei lá. Um espaço muito curto de tempo, assim, para mostrar a força que o discurso de ódio tem na internet, sabe, em condições de anonimato. Sim. Então isso tudo coloca uma questão absolutamente difícil, mas atual, né? Que é como a gente regula esse espaço, digamos assim. Quanto de regulação ele deve ter ou não, sei lá. Acho que isso é uma questão, talvez para finalizar essa parte desse programa, que cuidaria mais de uma discussão macro, política e filosófica da internet. Assim,
a gente tem um pouco um mapa geral de qual é o terreno no qual a gente circula.